E hoje a gente está aqui entre amigos, podendo discutir um pouquinho o momento político delicado que a gente atravessa e ver como é que a gente vai construir um caminho conjunto para evoluir a partir do ano que vem. A nossa participação aqui ela vem no intuito de entender aí os cenários econômicos, né, qual a expectativa da Abrafat com relação a esse mercado, para conseguir traçar nossas estratégias aí perante um cenário político conturbado que o Brasil vive, né, para a gente conseguir ver o que projetaremos para o ano que vem. A gente vem buscando aí informações de mercado, né? Então acho que é muito importante a gente saber o cenário, né? O que a perspectiva da indústria de tintas no próximo ano. É um evento muito importante para a nossa empresa, que é a Braskem, e a expectativa é de otimismo, né? A gente está buscando informações importantes para o crescimento da indústria como um todo. E eu acho que esse é o maior evento que tem no setor de tintas. É um setor que é um evento muito importante para o setor, que mostra para nós as tendências do mercado para o nosso futuro, né? Num momento desses de incertezas. Então acho que vai ser importante participar. Olha, eu acho que o principal motivo da participação é que as coisas são muito dinâmicas, né? Então o fórum traz essas atualizações, esses movimentos, então é uma forma de a gente ficar antenado, ligado, olhando cenários futuros, então é importante. Fora o relacionamento, que talvez seja um ponto alto também, né? Que você encontra pessoas que na correria do dia a dia você não pode estar junto, e aqui acaba sendo uma oportunidade de estar com essas pessoas trocando ideias, trocando assuntos mais variados, de negócios principalmente, né? Primeiro é ver as tendências que vão acontecer para frente, principalmente a nível de plano eleitoral, né? Eu acho que vai influir decisivamente na situação econômica do país para o ano que vem. Então é importante participar. Eu sou do segmento de tintas, sou do Sindicato de Tintas do Rio de Janeiro. É um segmento que vem sofrendo um pouco, então é importante saber as perspectivas para frente desse mercado. Eu acho que o Brasil vive um momento muito complicado. As empresas estão fazendo um esforço enorme para poder se manter, né? Então a gente quer entender um pouquinho do pensamento das pessoas que estão mais envolvidas nas análises aí macroeconômicas, cenário político e tudo mais. Porque a gente sabe que o Brasil é uma incógnita, né? Mas quem sabe a gente tem uma luz aí no fim do túnel. É muito importante para a gente entender hoje como é que está a perspectiva aí de futuro de crescimento do mercado, parte econômica, política, né? Como é que o nosso país aí, qual o futuro dele aí para frente, e a gente aí dentro desse mercado, inserido no contexto da matéria-prima, tinta no geral, muito importante a gente estar bem envolvido. Tintas é um tema importantíssimo dentro do setor químico, então, portanto, o interesse vem daí de ver como será a evolução, qual a expectativa de consumo, são os grandes fatores que vão influenciar no ano que vem. Então, essa é a razão. Eu sempre venho, todo ano, né? O país está numa situação bem complicada, infelizmente nosso mercado como um todo, né? E aqui a gente tem um networking, aqui a gente tem pessoas aí do mercado que são líderes de mercado, economistas, várias palestras que são muito interessantes. Então, para o rumo, né, a estratégia dos próximos 5 anos, o próximo ano, as eleições agora, é muito importante a gente trocar informações aqui entre as lideranças. Bom dia, meu nome é Alexandre. A expectativa é ouvir um pouco mais do mercado, entender um pouco mais do segmento, absorver um pouco mais das novas tendências e as expectativas das pessoas mais experientes, entender um pouco mais de cada uma das empresas, para onde que elas estão destinando o caminho na situação difícil que nós estamos na economia do país. A expectativa é grande para entender como serão os próximos anos, né, as tendências, e baseado nos números como que vai estar o comportamento do consumidor, principalmente das empresas. Nós, como os fornecedores, entendemos que mesmo com o país passando por essa crise, a gente tem uma questão de uma divisão de estados, e o consumo ele é diferente por estados e por região, que ajuda um pouco a segurar as quedas de vendas dos fornecedores, dos nossos clientes. Então acho super importante estar aqui hoje representando a Imeris. Também, como a gente vem todos os anos, é importante entender também se os números se conversam, se existe conexão entre um ano e o outro. É super importante para nós nesse sentido. Bom, o fórum ele é muito interessante no sentido de trazer as perspectivas para os próximos anos da economia e do mercado de tintas.
Esse fórum é super importante para nos atualizarmos sobre o mercado de tintas, né? Então é um prazer estar aqui hoje para ter uma visão geral sobre todos os segmentos de tintas. Eu escrevo sobre isso, então é super importante para mim ter essas informações que só a Abrafat tem. E é isso. E normalmente são pessoas super qualificadas que ministram as palestras, as apresentações. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Participo todos os anos, acho que é uma excelente oportunidade de colher informações sobre o mercado de tintas, pegar informações sobre a perspectiva econômica do país também. Tanto da parte política como econômica. Isso interfere muito no nosso dia a dia como distribuidor para toda a matérias-primas, para toda a cadeia da indústria de tintas. Então isso influencia bastante toda a cadeia e para nós assim está sendo muito rica, super importante, e eu saí daqui com muitas certezas de tomadas de decisões do nosso dia a dia. Todas as informações passadas foram de grande importância mesmo para o nosso setor, tanto financeiro como econômico, para as projeções do próximo ano. Então foi dada uma visão, um cenário bastante positivo e foi super importante. Para mim já valeu o dia. Sem dúvida nenhuma, acho que mesmo num contexto político bastante duvidoso, nós temos aí uma projeção de um segundo turno, 80% de probabilidade de termos um Bolsonaro e Haddad, mas acho que as opiniões elas foram bastante positivas do ponto de vista de retomada da economia brasileira. Eu acho que as decisões, do ponto de vista do caso da Solvay, elas não vão mudar. Acho que os investimentos, mesmo nesse contexto político duvidoso, eles vão ser implementados. Acho que a empresa está bastante motivada com a retomada do crescimento da economia brasileira, muito reforçado com a segunda palestra, né, com uma visão bastante otimista do Santander em relação ao câmbio e em relação ao crescimento do PIB. Então eu diria que sim, ajuda a reforçar, inclusive com as nossas conexões externas, a defesa por investimentos no Brasil, que estão se concretizando, né? Acho que foi um conteúdo muito interessante para entender um pouco do cenário político e econômico e como que isso pode afetar toda a cadeia de tintas e, obviamente, nós, como fornecedores de matéria-prima, precisamos estar atentos aí um pouco de como que vai comportar a dinâmica de mercado e quais todos os fatores que podem acabar impactando no crescimento e nossos planos, tanto para o curto prazo, para o próximo ano, quanto para os próximos anos. Eu acho que foi extremamente esclarecedor. Ainda mais esse ano, com tanta incerteza, estamos perto de uma eleição aí que não sabemos para que lado que vai, mas eu acho que foi esclarecedor e confortante, porque dá para ver que de um lado ou de outro as linhas mestras precisam ser seguidas, e para nós é importante que estamos na fase de budget e ninguém sabe direito para onde vai. Eu acho que isso dá um balizamento, e também acho que as pesquisas, dá para ter uma ideia do grau de expectativa do setor. Eu acho que foi muito interessante. As palestras foram super esclarecedoras, a palestra de economia foi brilhante, ela explicou todos os indicadores e como afetam a economia de uma forma muito didática, concisa, energética, que pode dar para a gente um cenário, pode nos ajudar a construir o nosso cenário de planejamento para o próximo ano. Palestras sobre política deixa a gente um pouquinho mais, não tão animado, mas foi muito boa e esclarecedora. Parabéns à Abrafat por escolher tão bons palestrantes nesse fórum. Achei excelente as duas, né? Tanto a parte de política quanto a parte de economia. Elas foram bem claras e objetivas. Em relação à parte política, realmente confirmou o que a grande maioria já percebe, né? Quais são os grandes potenciais, e de certa maneira dando um pouco de tranquilidade que o país precisa seguir com quem quer que seja, né? A gente seguir com as possibilidades de crescimento do país. Em relação à economia, achei muito bom, apesar de não ser uma grande
personalidade da economia que a gente está acostumado a fazer, mas ela conseguiu mostrar de uma forma clara e objetiva e quais são os drivers de mercado e também quais são as previsões para o próximo ano, que acaba tranquilizando um pouco, principalmente em relação a câmbio e em relação também ao PIB, né? Então, foi muito boa, de maneira geral, muito produtivo. Eu acho que num cenário extremamente adverso e confuso como a gente está vivendo hoje no Brasil, qualquer ajuda é bem-vinda. Então, principalmente de gente que é especialista, de gente que vive esses números, trabalha com esses números diuturnamente, sempre vai ajudar a gente a tomar a decisão, por mais difícil que ela seja. E eu gostei bastante das palestras por conta do tom otimista, que a gente acabou vendo aqui, diferente do que a gente acaba escutando muito no nosso dia a dia, né, que a gente tem, por conta da confusão, sempre um tom um pouquinho mais pessimista. E aqui eu gostei muito de escutar o tom mais otimista dos palestrantes. Eu achei bastante proveitoso o dia de hoje. Então, eu estava comentando aqui com as pessoas que eu fiquei muito satisfeito. Por quê? Porque tanto o primeiro palestrante quanto o segundo foram uma visão que eu considerei bastante otimista, né? Quando falou do cenário político, independente de quem for o presidente, a situação não é ruim. O Brasil tem uma situação consolidada de uma forma que não faria um grande estrago, seja lá qual for o presidente eleito. Eu achei muito bom isso, porque o Brasil é mais forte, né? E a segunda palestra que tratou da economia foi no mesmo tom de otimismo, que o Brasil tem reservas, o Brasil tem crédito. Então, assim, é gostoso você participar, porque tudo é o olhar, né? Você pode olhar uma mesma situação, a famosa olhar o copo cheio, o copo meio cheio, meio vazio. As pessoas aqui olharam o copo meio cheio, que é como eu gosto de ver também. Então, sair daqui fortalecido para continuar os nossos planos de investimento, de fé na economia brasileira. Então, parabéns, Abrafat, pela realização desse fórum. Bom, as palestras sempre são muito esclarecedoras, né? A primeira, que fala sobre o cenário político, é óbvio que a gente sabe do quanto fluido é isso, porque, afinal de contas, nós ainda temos que passar ainda por esse primeiro turno para ver o resultado dele e aí ver como é que vai ser a configuração do segundo turno, se é que vai existir um segundo turno. É claro que num ambiente empresarial, corporativo como nós estamos, você quer que o Brasil tenha um outro rumo e, portanto, tem uma tendência política ali, tanto que a pesquisa revelou isso, né, de ser alguém de direita que esteja realmente preocupado com a transformação do Brasil, da estrutura partidária brasileira. Vamos ver se isso vai acontecer de fato. E a segunda palestra, eu acho que foi muito importante porque ela pegou os fundamentos econômicos. Eu sou economista de formação e eu sei da importância de você ter o fundamento econômico para avaliação e para posicionar, inclusive, o que está acontecendo economicamente no Brasil com o cenário global, mundial, econômico e não político. Lógico que isso tem influência da confiança do consumidor, tem influência da renda, tem influência do emprego, né? Mas os fundamentos econômicos mostram, o Brasil, economicamente, ele não está mal. O que o Brasil está mal é exatamente nas políticas públicas, no desemprego. Nós temos 13 milhões de desempregados, nós temos 65 milhões de inadimplentes. Então, se você pegar o fundamento econômico, mostra o Brasil não está na UTI, já esteve um dia, agora não está. Agora, se nós não fizermos nada agora, como é que vamos esperar resultados diferentes se não mudarmos os drivers políticos? Porque os drivers econômicos são bons, mas politicamente, se isso não mudar, os drivers econômicos daqui a 1 ano, 2 anos, serão os piores possíveis. Porque a economia, os fundamentos econômicos, eles são diretamente ligados também ao movimento da sociedade. Se a sociedade estiver desempregada, não consome, não tem renda, né? Então, obviamente, nós vamos ter uma situação muito triste em relação a isso. Basta ver os nossos vizinhos, Venezuela e outros mais aí, que acreditaram no engodo de que o salvador da pátria, de que um ditador vai fazer o sucesso da nação e a felicidade humana, o que não é verdade. Então, o que a gente tem de esperança no Brasil, e essa segunda palestra mostra isso, é que o Brasil, pela pujança dele, pelo tamanho dele, são 217 milhões de brasileiros que estão aqui, vivendo aqui, né, e recebendo pessoas de países vizinhos que estão
fugindo da desgraça, fugindo da pobreza absoluta, né? Então a gente acredita que isso no Brasil ele é suficiente para poder levar esse país para um cenário melhor. Eu acho que debates como esse ajudam muito as pessoas a repensar, pessoas que estão aqui que têm responsabilidade nas suas empresas a como projetar, e lógico que agora também o lado político tem que fazer a sua parte, porque, afinal de contas, esse cenário aqui, esse movimento aqui que nós estamos vendo aqui na Abrafat, tem muitas empresas multinacionais. Então você faz o planejamento no Brasil, você vai defender lá fora. Você vai defender lá fora. Se os indicadores aqui não mostrar que aquilo que você está projetando realmente se configura verdadeiro, os investimentos param de acontecer. E aí você começa a ver o quê? Uma desindustrialização do país, o que é muito ruim para o país. A cadeia de varejo, ela depende muito do lado consumidor, do lado da confiança do consumidor. Por outro lado, o consumidor precisa estar empregado. Se ele não estiver empregado, ele não tem confiança. Então, eu acho que essas duas palestras contribuíram muito nesse sentido. Eu acho que está de parabéns o Fórum. A Abrafat é muito competente nesse aspecto de fórum, de eventos, e o pessoal muito bom nesse aspecto. O fórum foi espetacular, né? As palestras foram muito boas e me levam a repensar e pensar a respeito do que está acontecendo nesse mercado de tintas. Eu acho muito importante uma ação dessas, pois ela traz um panorama da realidade nacional, do que nós estamos enfrentando nesse momento, tanto na questão da nossa economia, quanto para a questão de investimento, né? A questão da pintura, principalmente da pintura, que é uma das necessidades das pessoas que precisam reformar e construir, é importante porque nos traz um norte, um caminho para que a gente possa buscar, né, orientar as nossas ações. Excelente oportunidade, né, para calibrar melhor as nossas metas e objetivos aí para 2019. Com certeza, todos os profissionais que participaram ganharam muito, né? Eu saio daqui bem mais animado e com um norte para fazer o meu planejamento para 2019. Para mim, o fórum foi bastante orientativo. Né? Nós estamos vivenciando os 3 últimos anos um momento de crise muito grande, dá uma visão para a gente. A visão, infelizmente, não é muito positiva, mas eu acho que nos ajuda bastante a refletir o nosso negócio e a nos prepararmos melhor para enfrentar 2019. Olha, eu acho que foi extremamente positivo. Por quê? Porque aqui a gente contou com várias informações, pessoas diferentes, de patamares diferentes do mercado, né? Vamos dizer assim, um falando da indústria, né? O último finalizando, o Newton com inteligência de mercado, então assim, uma economista dando previsões aí para 2019, 2020. Então o que a gente pode perceber? Que existe sim, né? E aí vem de encontro com o que a gente pensa, existe sim uma positividade, um otimismo, um ânimo para o mercado. Então eu acho que isso foi fundamental para a economia, para o mercado, né, da construção civil, principalmente para tintas. Eu acho que o fórum traz a oportunidade de atualizar os pensamentos, de comparar o restante do Brasil com aqueles segmentos onde a gente atua e principalmente enxergar o que está vindo pela frente, né? Existem sempre grandes oportunidades para todos os negócios e não tenho dúvida nenhuma que o fórum pode ajudar a gente nisso. Então, o mais interessante de tudo é que a gente, independente do cenário que vive, você não pode deixar de buscar mais conhecimento, conteúdo, e essa oportunidade para as nossas empresas e para o desenvolvimento do país tem tudo a ver. Porque se a gente pode motivar as equipes e motivar clientes e desenvolver novas formas de enfrentar os cenários, é só assim que você pode fazer, com conteúdo, com conhecimento e principalmente com a qualidade do conteúdo e do conhecimento que a gente teve aqui. Achei fantástico e a gente não pode desprezar nunca essas oportunidades. Olha, o evento ele trouxe dados importantes, tá, e muito consistentes e atualizados. Foi um evento muito importante nesse momento do ano e eu avalio um evento extraordinário, foi excelente e vai contribuir muito para que eu possa fazer até o cenário para o próximo ano dentro da minha área de atuação. Foi excelente, a gente tem um panorama melhor do mercado, ficamos um pouquinho mais tranquilos de saber que as expectativas não são tão ruins e de certa maneira ver também que o setor unido se estruturando, a gente fica mais forte.
Queria agradecer principalmente Antônio Carlos por nos dar essa oportunidade. Muito bom, uma grande oportunidade no network, também ouvi o pessoal do setor e nossa, palestras foram muito boas, uma grande oportunidade, muito bom.